Alastor vendeu a própria alma para um demônio mais poderoso do que ele e agora está disposto a fazer de tudo para se libertar. Tudo aponta para que Lilith seja esse demônio. Mas qual foi exatamente o acordo que eles fizeram? Eu vou te contar tudo agora mesmo. Fala, gente bonita, eu sou a Mia, e você pode até duvidar que o demônio do rádio seja propriedade da chefona do inferno, mas existem muitos sinais que indicam isso, e o principal deles é o tempo em que ambos sumiram do mapa. No primeiro episódio da série, Charlie desabafa com Veg sobre o fato de sua mãe não dar notícias há 7 anos, enquanto no segundo, Vox confirma que esse foi o exato mesmo tempo que Alastor passou desaparecido. É óbvio que essas informações não foram jogadas assim do nada, né? Existem alguma ligação entre esses dois que aparentemente ninguém sabe qual é, mas a gente pode tentar chegar numa resposta se compararmos tudo que sabemos sobre eles. Lilith foi a primeira esposa do Adão. Ela não aceitou ser submissa ao ovo mole e acabou se apaixonando por Lúcifer. De acordo com Charlie, assim que os dois foram banidos pro inferno, diferente do novo marido, a demônia não se deixou abalar, muito pelo contrário. Ela inspirou legiões de demônios com seu canto e ascendeu com a grande rainha deles. Só que tem um porém. Charlie tem uma visão muito otimista da própria mãe. Apesar do sentimento de abandono, ela acredita que Lilith seja uma revolucionária que se preocupa demais com seu povo e que se ela sumiu há tanto tempo, deve ter seus motivos e está só muito ocupada com algo importante. Mas talvez a princesa tenha lembranças meio distorcidas de como eram as coisas. Isso ficou claro com a cena final da primeira temporada, onde a gente descobriu que a mamãe Morningstar estava lá no céu esse tempo todo e bem plena, aproveitando uma praia, e pior ainda, existem grandes chances dela ter traído o próprio inferno em troca de sua estadia no céu e ser a principal responsável pelos extermínios anuais, já que ela tinha um acordo com Adão que não sabemos ainda qual é, mas durante a série inteira o personagem não demonstrou nenhum outro interesse, além de querer acabar com os demônios um por um. E agora que ele está morto, Lilith provavelmente vai aceitar os termos de Lute e na segunda temporada retornará ao inferno para impedir a revolução de Charlie. Assim ela pode voltar pro paraíso sem que ninguém descubra e continuar tomando seus bons drinks sem perturbações. Mas é aí que você me pergunta, onde o Alastor entra nessa história? Antes de responder, te convido a deixar um like e se inscrever no canal para receber mais vídeos de Hazbin Hotel, hein? De acordo com a Minzy, quando Alastor chegou no inferno, ele não era ninguém. Os outros demônios tentaram excluí-lo, até que ele começou a espalhar sua estranha transmissão de rádio pelo Anel do Orgulho. E pouco a pouco, a antiga geração de demônios soberanos desmoronou. A cada soberano desaparecido, uma nova voz gritava em sua transmissão e mais forte Alastor ficava. Qualquer demônio que tentasse enfrentá-lo desaparecia também. Então ele se revelou como o demônio do rádio e se tornou um dos soberanos mais temidos e respeitados. Mas em um lindo dia, foi ele quem decidiu tomar um chá de sumiço. Passou anos fora do ar, retornando só agora. E bem, eu acho que tá mais do que claro que todo esse poder não veio do nada, né? Especialmente pra alguém tão esnobado e irrelevante quanto ele era. E um detalhe que eu acho bem interessante são os poderes que Alastor e Lilith têm em comum. Enquanto a Rainha do Inferno cantava pra aumentar o seu poder, Alastor fazia sua transmissão. É quase como se fosse a mesma tática de absorver a energia e os poderes de outros demônios. Quanto mais ouvintes hipnotizados, maior o poder de ambos. Logo, o mais lógico a se pensar é que Alastor teria vendido a alma pra Lilith em troca de todo esse poder, desde é claro que ele não se tornasse mais poderoso do que ela mesma. Claro, né? E o soberano até canta sobre isso no último episódio da temporada. De certa forma, o acordo que ele fez limita seus poderes. Ele só é livre para usá-los até certo ponto, ou em certos demônios. E seu objetivo é bem claro. Ele quer desbancar o próprio Lúcifer do trono para se tornar o novo rei do inferno. Adivinhem quem vai comandar? Já me conta aí nos comentários se você acha que o Alastor vai se tornar o vilão principal da série ou se ele vai acabar desistindo de tudo pelo amor aos novos amigos que fez no hotel. Mas a peça que ainda não está encaixando é:
O que Alastor, um simples demônio recém-chegado no inferno, teria de tão valioso para oferecer à própria esposa de Lúcifer? Eu não acho que ele estava curtindo lá com ela esse tempo todo no céu, servindo só como uma boa companhia. É bem provável que os dois continuaram mantendo contato e trocando informações, e tenha sido Lilith quem mandou Alastor se aproximar da Charlie para se infiltrar no hotel e descobrir mais de perto o que a filha dela estava tramando. Ele pode ter contado tudo para a rainha assim que assistiu o anúncio na TV, e como parte do acordo tenha sido obrigado a se apresentar para ela e oferecer seus serviços. Muita gente acha que Alastor está aliado a Lilith num plano secreto para tomar o céu, e como parte do acordo, quando ela assumisse o controle do paraíso, o demônio do rádio poderia governar livremente no inferno. Mas eu confesso que acho que essa teoria é meio furada. Primeiro porque Lilith não parece lá muito interessada em fazer nada por ninguém, né? Nem pela própria filha. Ela estava ótima vivendo a vidinha dela lá em cima enquanto todo mundo se ferrava no fogo e enxofre. E além do mais, porque Alastor ficaria desaparecido se ela poderia usar toda a influência que tem para dar continuidade ao seu trabalho de empoderar demônios e inspirá-los a procurar formas de se defender dos exorcistas e revidar os ataques. Na minha opinião, Lilith quer que as coisas continuem exatamente como estão. É possível que o acordo que ela fez com Adão nem seja algo tão sigiloso. A própria Sarah deve saber que ela está lá no paraíso e só concorda com sua permanência, pois foi Lilith quem deu autorização para os extermínios, e talvez ela mesma quem tenha concordado em reduzir o tempo de espera de 1 ano para apenas 6 meses. Talvez o tempo que o Alastor passou sumido, na verdade estava estudando formas de se livrar das correntes. Lilith pode ter pedido para que ele sabotasse o hotel de Charlie, mas o demônio do rádio tinha outros planos. Em vez de fazer o que sua dona queria, o vilão decidiu explorar as brechas no acordo que tem com ela para ajudar a princesa a ter sucesso em seu projeto, mesmo que indiretamente. Assim ele ganha sua confiança para que mais tarde use a coitada como moeda de troca, a fim de se libertar das amarras e receber sua alma de volta. E a pergunta que fica no ar é: será que Lilith ama tanto assim a Charlie a ponto de fazer o que o Alastor quer só para que a garota não se machuque? Eu confesso que ainda tenho os 2 cascos atrás com ela. Quer dizer, os 2 pés. Mas me conta aí nos comentários qual a sua opinião sobre ela. Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!